Vamos ficar de pé, por favor. Que bom que você está aqui, que bom que você veio. Deus tem algo poderoso para nós, amém? Sempre tem. Muito feliz pelo final de semana, por tudo que nós vivemos, pela noite de ontem dos jovens. Deus é bom. E eu queria te convidar nesse início de culto a você abrir a sua Bíblia comigo no Salmo de número 34, por favor. Estou na NAA. Salmo de número 34, um salmo de Davi, e diz o seguinte: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Amém? Olha para essa pessoa bonita que está do seu lado e fala assim, ó, louve comigo. Querido, fala com fé, porque você não convenceu ninguém não. Fala assim, ó, louve comigo a grandeza do Senhor. Agora para o vizinho do outro lado não ficar com ciúmes, fala para o outro. Fala assim, ó, louve você também comigo a grandeza do Senhor. E ele continua e fala, e todos juntos nós exaltaremos o nome do Senhor. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor. Somos gratos por estarmos aqui na sua casa, por mais um culto. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na tua igreja, nos corações, nas famílias. Obrigado pela porção derramada na noite de ontem, Pai. Obrigado pela tua unção, pelo mover, pela ativação do teu Espírito. Pai, da mesma forma, nós queremos te exaltar pelo dia de hoje. Pai, pelo café da manhã, pela escola bíblica que tivemos, Senhor. Obrigado porque mais um módulo de ensino. Pai, quantos testemunhos, quantas vidas que foram realmente, Pai, impactadas. E como meu coração se alegra de ouvir, de poder saber, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem feito nas casas. Pai, mas nós cremos que o Senhor tem algo para nós nessa noite, Pai. E como meu coração se alegra, como eu encho de expectativa de saber que aonde o Senhor está, sempre há algo novo, sempre há festa, sempre há mover, sempre há transformação, Pai, sempre há alegria, Pai, sempre há plenitude. Pai, aonde o Senhor está, o Senhor governa, o Senhor transforma, o Senhor muda. Então nós já queremos, Pai, entregar essa noite ao Senhor, queremos entregar esse culto ao Senhor, queremos entregar esse tempo de adoração, de louvor ao Senhor. Receba a nossa adoração, Pai, assim como nós falamos, que nós possamos juntos, Pai, estar cantando, louvando, exaltando, adorando o teu santo nome, porque o Senhor merece. Damos a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Vamos adorar o nosso Deus. Vocês hoje são sacrifício, nós somos sacrifício todos os dias, que possamos nos derramar aos pés, ao altar do Senhor, exaltando Ele, dando Ele glórias, dando Ele toda exaltação, porque Ele é merecedor de toda a glória, de toda a honra e de todo o nosso louvor. Aleluia. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar.
Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Deus te convida essa noite para se derramar a Ele. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, em tudo satisfaz. Eu estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Eu estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Oh Deus, o meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu
sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre está, para sempre estará. Oh, aleluia. Obrigada, Jesus. Esse Jesus é soberano, Ele é rei, Ele é majestoso, Ele é o Senhor, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. E todo o povo canta o quanto Ele é santo e será santo para sempre. Aleluia. As muitas gerações rendidas em louvor, cantem ao Cordeiro uma canção. Aleluia. Filhos de crer, cante ao Cordeiro uma canção. Igreja. Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Você é livre, aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. E nós cantaremos para sempre. Cantaremos para sempre. Amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação.
E é esse Jesus maravilhoso que está aqui. E é Ele, aquele que abre caminho para a gente. É aquele que quando a gente está no deserto, jorra fontes. É esse mesmo Jesus que está aqui essa noite. Aleluia. O inimigo tenta laços em embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Estás comigo, o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, desce e faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços em embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Estás comigo, o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o mesmo que derruba as muralhas, desce e faz mãe de filhos. É o mesmo que brada no alto, não temas, sou contigo. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, mistério faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá
fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Ouça. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do corpo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, que a estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já fez um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Oh Deus, obrigada, Jesus. Aleluia, Santo Jesus, por ser o nosso escape, por ser o nosso livramento, porque em tempos de guerra o Senhor não nos deixa, Ele sempre está conosco. Aleluia. Oh Paizinho querido, obrigado por esses momentos, Senhor. Obrigada, Senhor Deus. Obrigada pela salvação, obrigada pelo seu amor, pelo seu cuidado, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Obrigada, Jesus, obrigada, obrigada, obrigada. Oh Paizinho querido, abençoe os ofertantes dessa casa, Pai. Cuide de cada um deles, supra a necessidade de cada um deles. Visita a casa de cada um deles, ó Pai. O Senhor sabe a necessidade de cada um. Mas, Senhor Deus, abençoe cada um, Senhor Jesus. Pai, pelo culto, Senhor Jesus, pela continuação dele. Ó Pai, derrame muito mais, ó Pai. Derrame muito mais, ó Pai, na palavra, ó Senhor Jesus. Sabemos, Senhor Deus, e cremos que a palavra que vem do trono aos nossos corações é poderosa. Ela será poderosa para nos libertar, para nos curar, ó Pai, para abrir o nosso discernimento, ó Pai. Destrava os nossos ouvidos, destrava as nossas mentes, Senhor Jesus. Queremos abrir o nosso coração para receber a Tua palavra, Pai.
nós sabemos, Senhor Jesus, que o Senhor quer falar conosco essa noite, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Fica à vontade para trazer seus dízimos e suas ofertas. Fontes em meio ao deserto haverá, nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá. As crianças de 1 a 11 anos, um culto especial. Aleluia, que tempo precioso, amém? Olha para essa pessoa bonita e fala assim: você louvou de todo o coração comigo? Está vendo? Você foi um profeta na vida desse teu vizinho, desse teu irmão. Obrigado, querida. Aleluia, glória a Deus. Estou feliz. Quero chamar o Rudimar, a Patrícia, o Johan. E quero chamar o Maranhãozinho aqui também. Cadê o Maranhãozinho? Estava por aqui agora. Vem cá, Maranhão. Rudimar é fruto dessa casa, já esteve conosco muito tempo, já foi embora, já voltou, já foi embora, já voltou. E agora ele vem com uma promessa junto com a Patrícia, um milagre de Deus, o Johan, e hoje nós vamos consagrar ao Senhor com muita alegria, amém? E o Maranhão, a pedido do Rudimar, o Maranhão, nesse tempo todo, foi uma peça-chave, e em honra e gratidão, o Rudimar reconhece isso, pediu, falou: pastor, posso chamar o Maranhão? Eu falei: pode. Maranhão foi um pai, um discipulador, aquele que ajudou, e é um momento de honra, e nós vamos entregar e consagrar o Johan ao nosso Senhor, amém? Só para você que está nos visitando, que às vezes não entende isso, nós, quando criança, apresentamos ao Senhor, consagramos ao Senhor, entregamos ao Senhor, oferecemos ao Senhor, crendo que Deus vai conduzir, proteger, abençoar. E quando o Johan crescer e tiver entendimento e crer, ele vai falar assim: eu quero batizar, pai, e eu vou lá, e eu quero ser um profeta do Senhor, um pastor, um apóstolo, evangelista, porque a partir de agora terá uma marca de Deus na vida dele, amém? Pastora, vem cá, me ajuda aqui, por favor. Vem cá vocês, aqui ó, facilita a foto do Bruninho. Estenda sua mão para cá, queridos. Pai, é com gratidão no coração, entendendo que o Senhor é o Deus do impossível, um Deus que cumpre promessas, um Deus que está na frente dessa casa, dessa família, onde era impossível, onde talvez nem poderia ter filhos. Aqui está, Pai, a promessa do Senhor. E assim como o Senhor entregou a eles, Pai, eles estão entregando, devolvendo, consagrando ao Senhor. Pai, e nós como igreja, eu como pastor, só quero ter o privilégio de levantá-lo com as minhas mãos para oferecer ao Senhor, para declarar que os anjos do Senhor, que a presença do Senhor sempre estará com o Johan, Pai. Que a partir dessa noite, que o Senhor faça uma marca. Pai, eu sei que ele já foi abençoado, consagrado, Pai, mas diante do teu altar, diante do reino espiritual, nós queremos declarar que o Johan é do Senhor Jesus.
nós declaramos a bênção do Senhor e consagramos ele ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Amém? Quem ficou de olho aberto ficou preocupado se eu ia derrubar o menino, né? Quem mandou você ficar de olho aberto? Era para você fechar e consagrar ele junto comigo. Aleluia. Vamos para cima, em nome de Jesus, que Deus tem muito para nós. Amarra o cinto aí, focaliza, foco, atenção. Deixa Deus falar no seu coração. Quem veio quinta-feira começou a partear da ministração. O pastor Alexandre começou a liberar sobre esse altar. E ali eu também fui ministrado e falei que nós iríamos continuar aquilo que já foi começado quinta-feira. Ontem nós tivemos o Ative. Quem estava no Ative, dá um glória a Deus. Foi bruto, foi bênção. Parabéns, queridos os pastores, toda a direção, o pessoal da mídia, o pessoal do louvor, a toda a equipe que ficou na recepção, o pessoal que foi evangelizar à tarde, todos os jovens. Queridos, que alegria ver o reino de Deus avançando, prosseguindo, vidas sendo ativadas, transformadas, e é esse o nosso chamado. Glória a Deus por cada um, né? Todo o pessoal que colaborou, foi incrível, parabéns, as fotos, a mídia, os vídeos, uau, foi, e eu quero te motivar a isso. Você que às vezes não segue, querido, não compartilha, depois você pega o teu celular, entra lá, vai lá no Ative, começa a seguir o Ative. Você que não segue a Yamir, siga a Yamir, tira uma foto, marca lá a igreja, e a gente faz favor de repostar. Viu, Naira, como que eu estou aprendendo? É com muito esforço, querido, eu não lembro disso de jeito nenhum. E também, enfim, mas Deus sabe. Então, vai lá, deixa Deus te usar. A gente tem visto que são ferramentas importantes e necessárias que alcançam vidas que talvez nunca estariam aqui. Palavras que são liberadas, que chegam a lugares que nunca estariam aqui. Quantas visualizações o Ativo teve esse mês? Perto de quanto? 90 mil. Então, queridos, são palavras que voam longe, e se você faz um story, marca, compartilha, você ajuda a propagar o reino de Deus. Amém? Eclesiastes 11, versículo 5. Conhece, né, pastor? Versículo que o pastor Alexandre começou o culto. Diz assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Amém? Diga assim: não sabes. Não, vamos melhorar. Fala assim, ó, não sabemos das obras de Deus, mas Ele faz todas as coisas. Vamos de novo. Nós não sabemos as obras de Deus, mas Ele faz todas as coisas. Feche seus olhos. Pai, nós queremos entregar esse tempo de palavra, que o Senhor fale aos nossos corações. Pai, me use, que Teu Espírito Santo dê sabedoria, direcione, que os corações estejam abertos. Repreendemos todo roubador de semente, de palavra, qualquer espírito maligno que queira atrapalhar o fluir na vida, na mente dessas pessoas.
declaramos essa igreja coberta com o sangue de Jesus, os anjos do Senhor nesse lugar, e as vidas, os corações ligados, focados para tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus, amém. Queridos, o pastor Alexandre falou isso, e é um texto que eu quero embasar, e eu quero continuar assim como eu falei. Aqui a palavra está falando que, assim como a gente não vê o vento, assim como a gente não enxerga o vento, mas a gente sabe que ele existe, porque a gente sente, porque a gente vê nas árvores, porque a gente vê a movimentação, e da mesma forma como a gente não entende como uma mulher grávida, estou usando o texto, começa a crescer barriga, e ali aquelas células se multiplicam e formam uma criança perfeita, e mesmo sem você entender muito isso, você crê, você enxerga, e essa foi a analogia que o autor escreveu justamente para falar que tem muita coisa que Deus está fazendo, que nós não enxergamos, não vemos, mas nós temos convicção que Deus está fazendo, amém? Queridos, e é essa a minha essência de toda a minha ministração, é você ter convicção que mesmo sem você enxergar, Deus está fazendo. Eu vou repetir, você precisa crer nisso junto comigo, você precisa entrar nesse culto junto comigo, é você ter o entendimento, a convicção, que mesmo sem você ver, mesmo sem você enxergar, você crê que Deus continua fazendo tudo aquilo que Ele prometeu sobre a sua vida, amém? Queridos, isso é necessário, é importante. E por que eu quero começar com isso? Porque essa convicção que eu tenho de saber que Deus está fazendo, mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não enxergue, mesmo que eu não perceba, é essa certeza dessa convicção que vai me dar força para eu continuar. Que vai me dar força para eu ser constante, para eu perseverar, para eu permanecer. Porque, querido, se eu não tiver essa convicção, eu vou buscar, mas eu não estou enxergando, eu não estou vendo, as coisas não estão acontecendo muito, será que é isso? Então, essa perseverança, ou essa vontade, ou essa motivação, ela acaba. E aquilo que Deus tinha para nós, aquilo que Deus tem prometido para nós, o nosso Deus é um Deus de promessas, amém? Eu e você temos promessas, amém? Agora, a convicção que eu tenho, que Deus tem promessas para mim, que mesmo que eu não veja se cumprindo hoje, mas eu tenho convicção que Deus tem promessas para mim, que mesmo eu não vendo hoje, eu sei que Deus tem promessas para essa igreja, que mesmo eu não vendo hoje, eu sei que Deus tem promessas para o Brasil, que mesmo eu não vendo hoje, Deus tem promessas para a sua família, para a tua vida. Queridos, isso é que me dá a força, a motivação para eu continuar, amém? Então vamos lá, Lucas capítulo 1, versículo 5, eu quero falar em cima disso, sobre esse casal, que é um casal para mim que Deus ministrou muito comigo, e eu quero que você aprenda junto comigo. Lucas 1, 5, está assim: nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado, do turno de Abias, sua mulher era filha de, e ela se chamava, ambos eram justos diante de, vivendo em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Vamos lá, querido, está falando de um casal especial, de um casal escolhido, de um casal separado, de um homem que faz a questão de falar a sua origem, a sua função, o seu ministério. A Bíblia faz questão, ela não fala só Zacarias e Isabel, não, a Bíblia faz questão de falar que ele era sacerdote, que ele vinha da tribo de Levi. A Bíblia faz questão de falar que Isabel era mulher do sacerdote e também era das filhas de Arão, era da tribo de Levi.
Era um casal que era respeitado, era um homem e uma mulher que tinham um ofício, que tinham um ministério, que tinham um chamado. E mais do que isso, era um homem e uma mulher que eram justos diante de Deus. Imagina o próprio Deus escrever sobre você, o teu casamento, sobre a tua família e falar assim, ó, eles eram irrepreensíveis diante de mim. Uau! Era um casal que era justo. Eles viviam, eles eram tementes a Deus, eles eram obedientes, eles viviam tudo aquilo que eu tinha para eles. Está aqui, casal escolhido por Deus. Mas, versículo 7, a Bíblia faz questão de falar de um problema, que eu não vou chamar de problema, vou chamar de talvez um desejo não realizado, um sonho, uma vontade, algo que para eles poderia ser uma frustração, algo que para eles poderia ser uma vergonha. No caso aqui, fala que eles não tinham, porque Isabel era, e sendo eles... Então, queridos, a Bíblia faz questão de pontuar algo importante. Primeiro, a origem deles, quem eles eram, tudo aquilo que eles viveram, o ofício, o tanto que eles eram justos, o tanto que eles serviam, eram obedientes, viviam irrepreensíveis, mas tem um problema que não é de agora, tem um problema que não é de hoje, tem uma frustração, um desejo que não foi nesse minuto. Talvez desde a sua juventude, eles esperavam uma promessa. Presta atenção. Talvez eles escutaram pessoas zombando dele, falando deles, falando, ó, você é tão especial para Deus, faz tanta coisa, mas aquilo que vocês queriam até hoje não aconteceu, e vocês já são velhos. Agora a Bíblia começa a apontar algo específico. Eles não têm filhos. Queridos, é o sonho de toda mulher, ainda mais naquela época, porque o filho representava o sucessor, o herdeiro, a continuidade. Você sabe disso, as mulheres entregavam as suas servas, justamente pela questão de ter um herdeiro, a importância que se dava. Então, você imagina a frustração talvez, e pior que isso, a Bíblia fala que eles eram avançados em dias, já idosos, uma vida servindo ao Senhor. Agora, vamos lá, por que a Bíblia faz questão de falar da sua origem, da sua descendência, da importância das tribos que eles vinham, e mesmo assim aponta um desejo não cumprido, um sonho não realizado? E sabe o que eu acho incrível, queridos? Que se você ler o texto, a hora nenhuma você vai ver a Bíblia relatando de Zacarias ou de Isabel murmurando, reclamando, questionando. Muito pelo contrário. Você vê eles cumprindo o seu ministério, o seu ofício, o seu chamado. Mas a Bíblia faz questão de falar isso. Vamos para nós, vamos lá. Quantas vezes você vem para a igreja, se converte, agora vira crente, tenta viver uma vida irrepreensível, justo diante de Deus, cheio de sonhos, de promessas, de desejos, e passa um mês, e passa um ano, e passa 2 anos, e passa 5 anos, e você sabe que tem uma promessa, você sabe que tem uma palavra, você sabe que aqui em cima libera do altar, nós cantamos que Deus abre portas, que Deus faz isso, que Deus prepara um escape, mas a minha realidade não é essa. Todo mundo fala que Deus tem promessa, eu estou seguindo, eu estou obediente, eu estou firme, mas aí você olha para a pessoa que está do mundo, para o ímpio, que não está vivendo uma vida
queimando incenso no altar como sacerdote igual você, e parece que para ele dá certo, mas a tua promessa não chega ou não acontece. E aí eu volto para o texto de origem que nós começamos, que é essa convicção que eu tenho de não enxergar, de não ver. Eu não consigo ver o vento. Eu não consigo enxergar como que Deus faz para uma criança crescer e desenvolver. Mas mesmo sem eu entender, sem eu enxergar, eu tenho convicção que Ele está lá e eu continuo crendo. É exatamente isso. É quando eu sei que não está acontecendo o meu sonho, o meu desejo. Eu estou aqui firme, eu estou buscando. Eu não sei por que não está acontecendo, mas eu tenho a convicção que Deus é fiel e que a promessa está em pé e continua lá. E quando eu tenho essa convicção, é o que faz eu vir todo domingo, continuar sentado, buscando, orando, louvando, adorando e continuando firme no meu ofício, no meu ministério. Se eu não tenho essa convicção, eu venho, eu busco 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas parece que as coisas não acontecem, aí a gente vai buscar na força do nosso braço. Isso não resolveu, eu vou tentar então, de outro jeito, de outra forma, buscar alegria, plenitude, o preenchimento. Agora, presta atenção, queridos, que eu acho incrível porque quando a Bíblia faz questão de falar da origem deles, da genealogia deles, é porque eu entendo que eles sabiam quem eles eram, eles sabiam o legado que estava sobre ele. Presta atenção, escute isso. Eles sabiam do chamado que estava sobre a tribo de Levi, da responsabilidade que eles carregavam, de quem eles eram diante de Deus. Eles não eram qualquer pessoa, eles eram aqueles que podiam entrar no altar. Ele era o sacerdote que podia queimar o incenso, ele era aquele que podia sacrificar pelo povo de Israel, era aquele que podia fazer com que os pecados fossem perdoados pelo sacrifício, pelo incenso, é aquele que poderia levantar a adoração. Ele tinha convicção de quem ele era. E por que eu estou te falando isso? Querido, porque nós só vamos continuar no processo, nós só vamos continuar com a convicção que Deus é fiel, se você entender quem que você é. Se você entender qual é a sua identidade. Querido, nós temos falado tanto nisso, mas não tem como eu prosseguir se você não entender isso. Ei, você não é um simples fruto de um hospital. Entenda isso. Você não é simplesmente um fruto de um ato do seu pai e da sua mãe. Você não é simplesmente o fruto de um aborto que não deu certo, de um filho que às vezes não estava programado e veio. Querido, você não é isso. Você não é isso. Você tem uma origem no céu. João capítulo 1, versículo 3 fala que por meio de Jesus, por meio dele, tudo se fez. Por meio dele, tudo se fez. E sem ele, nada. Todas as coisas foram feitas por intermédio. E sem ele, nada do que foi feito. Queridos, todas as coisas, isso inclui você. Você acha que você foi planejado ali com o teu pai, com a tua mãe? Queridos, mentira, isso é engano seu. Você foi planejado no céu, você foi planejado com propósito, você tem uma semente divina. Se teu pai te amou, se teu pai não te amou, se tua mãe quis te abortar, se tua mãe não quis, não interessa, você é um vencedor porque você veio, você está vivo. E você tem que entender que Deus tem propósito para você. E se você não tiver convicção que você vem do céu, que Deus que te escolheu, que tem uma genealogia lá eterna, você tem fadado a fracassar. Por isso que a maior guerra de Satanás é tirar você da sua identidade, quem você é. É por isso, é fazer você se frustrar, achar que você não é amado, que você não é escolhido, que você não é bem-vindo. Pelo amor de Deus, queridos. Pelo amor de Deus. Você é o único que tem a tua digital, você é o único que tem a tua íris, não tem ninguém, porque Deus te fez especial. Quando teu pai namorou tua mãe, tinha 300 milhões de espermatozoides.
300 milhões, Deus escolheu você. Então só o fato de você estar vivo hoje aqui, só o fato de você ter nascido, significa que você é um vencedor. Então quando você olhar para você e você olhar no espelho e você achar um perdedor, você fala, isso é mentira, porque por eu estar vivo, eu sou vencedor, eu tenho propósito, foi Deus que me fez, e eu vou viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Diga assim, a convicção de sabermos que Deus está fazendo é que vai nos dar força para perseverar, para continuar. E por que eu estou falando isso, queridos? Porque eu comentei com vocês esses dias. A maior provação que nós temos é o tempo. A maior provação que nós temos é o tempo. Não são os gigantes, não são as guerras, não são a tua tristeza da noite, não, é o tempo. Em toda parte da Bíblia, Deus dá uma promessa, e Ele espera um tempo. E não é porque Deus quer judiar de você, não. É porque Deus quer mostrar para você mesmo quem você é. O tanto que você acredita, o tanto que você confia, o tanto que você persevera. Quando Deus chegou para Abraão, falou, Abraão, você vai ser pai de multidões, olha para essas areias, olha para o céu, olha para as estrelas, assim vai ser a tua descendência. Abraão ficou empolgado, querido, e nada acontece. Queridos, 25 anos. Deus poderia falar isso, e na outra semana, Sara está grávida, e depois de 9 meses, oh glória, veio Isaac. Não, mas demora 25 anos. Por quê? Porque todo dia Abraão tinha uma promessa. Ele falou, nossa, Deus falou isso para mim, mas mais um dia não acontece nada. Nossa, Deus falou isso para mim, mas passou anos e não acontece nada. Mas Abraão continua perseverante. Isso é que prova a nossa convicção, a nossa fé. É isso, eu creio que o Deus que prometeu, que faz o vento, que faz a criança, e que eu não enxergo, mas Ele prometeu, então eu não vejo, mas eu creio, um dia o de repente vai acontecer e eu vou viver isso aqui. Eu acho incrível, queridos, porque depois que Isaac nasce, Deus chega e fala assim, agora você vai matar Isaac. Aí Deus fala, mas você vai matar lá no Monte Moriá. Queridos, eram 3 dias de caminhada. Eu fico imaginando um pai, pegando a lenha, pegando a faca, falando, filho, vão lá, você não sabe, mas estou indo te matar. E ele anda. Queridos, imagina quantas vezes passou na cabeça desse pai, o que eu estou fazendo, meu Deus do céu? E passa 1 hora de caminhada, e passa 10 horas de caminhada, mas será que é isso mesmo? E aí ele vai dormir na primeira noite, Senhor, tem misericórdia, o que eu estou fazendo? Não, vou desistir, isso aí, pelo amor de Deus, é tudo que eu esperava, era a minha promessa, era o meu sonho. E aí tem mais um dia, mais uma caminhada. Querido, se passam 3 dias, ele não poderia ter falado, tá bom, então eu vou te sacrificar, porque Deus não quer que você faça nada na emoção. Deus quer que você tenha entendimento, que você tenha fé, que você tenha convicção de quem Ele é. Deus quer que você entenda, que você esteja aqui, não é porque, hoje eu vivi um culto tão lindo, tão maravilhoso, eu recebi, então agora, não queridos, Deus tem algo, Deus tem uma promessa, Deus te formou desde o ventre, você foi feito para algo inédito aqui nessa terra, você tem que ter convicção e saber que Deus vai fazer no tempo dEle, do jeito dEle, mas você tem que permanecer e continuar. Vamos continuar, vai. Versículo 8. Lucas 1, versículo 8. Queridos, Zacarias era sacerdote, ele sabia quem que era, não tinha filhos, mas olha lá. Ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Mesmo Zacarias não tendo filho, mesmo Zacarias, às vezes,
com dificuldades. Diz o texto que ele continuava no ministério, que ele continuava queimando o incenso, que ele estava no seu turno como de costume, que era algo que ele fazia sempre, talvez anos fazendo isso, talvez anos exercendo essa função, mas ele estava lá, diante de Deus, exercendo o sacerdócio, sabe, porque o sonho dele, porque a vontade dele não aconteceu, ele não abandonou o altar, ele não deixou, falou assim, não, está acontecendo as coisas, eu acho que isso não é para mim, ou a minha parte eu já fiz, nossa, eu já queimei tantas vezes incenso aqui, eu acho que agora não é mais para mim, vou tentar fazer de uma outra forma. Não, querido, Zacarias, ele continua firme, ele continua no altar, ele continua buscando. Presta atenção, maior investimento que eu e você podemos fazer na nossa vida é estar envolvido com o reino de Deus. Diga assim comigo, fala assim, o maior investimento que eu posso fazer na minha vida é viver para o reino de Deus. Queridos, porque isso é um princípio, é uma promessa. Se eu busco primeiro o reino de Deus, o altar, as coisas de Deus, você acha que Deus é menino? A palavra fala, as outras coisas serão acrescentadas. Ah, pastor, mas às vezes eu não vejo. Queridos, é exatamente igual a Abraão. Ah, mas eu não estou vendo, meu filho, eu tenho a promessa, mas eu não estou vendo. Mas ele continuava, ele perseverava. Está aqui, Zacarias, ele continua queimando incenso no altar. Quantos anos fazendo isso? Quantos anos buscando isso? Zacarias poderia questionar, mas mais um culto, mais uma vez eu vou ter que tocar, mais uma vez eu vou ter que adorar, mais uma vez eu vou ter que interceder, mais uma vez eu vou ter que ir na recepção, mais uma vez eu vou ter que evangelizar, mais uma vez eu vou ter que pregar. Vamos para nós. Pastor, vou mais uma conferência, mais um ative, mais um dia. Pastor, eu tenho buscado já há tanto tempo, mas não estou vendo. Não estou vendo o resultado, as coisas parece que não acontecem muito. Então é muito mais fácil, na prova do tempo, a gente desanimar, a gente desmotivar, a gente querer largar, a gente querer abandonar, a gente querer agora dar fruto com as nossas próprias forças, com o nosso próprio braço. Aí a gente vai, tenta, quebra a cara. Por quê? Porque nunca foi o altar o problema da sua vida, muito pelo contrário, é a convicção que eu tenho de saber que Deus é fiel, é a convicção que eu tenho de saber que o vento sopra do jeito que Ele quer, a barriga da mulher cresce do jeito que ela quer, mesmo eu não vendo, eu continuo crendo que Deus está fazendo. E eu acho incrível, queridos, porque Deus é fiel, ponto final. Deus é fiel. Deus, Ele quer te abençoar. Deus tem promessa para você. Deus, de alguma forma, Ele vai provar os nossos corações. Deus, de alguma forma, Ele vai provar a nossa fé. Deus, de alguma forma, Ele vai provar a nossa santidade. Deus, de alguma forma, Ele vai provar quem nós somos, para mostrar para nós mesmos o quanto nós valorizamos Ele, para mostrar para nós mesmos o quanto nós amamos, o quanto Ele é importante, o quanto o reino de Deus também é importante, o quanto eu sei que aquilo que eu fui chamado para fazer, eu que tenho que fazer. Sabe, Zacarias, ele tinha um sacerdócio, ele sabia que ele era responsável por aquilo, e que através da vida dele, outras vidas eram alcançadas. Queridos, tem dons, tem talentos, tem situações que Deus colocou para você, que não colocou para o teu vizinho, que não adianta o teu vizinho querer fazer, que não vai fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Por isso que tem algumas coisas que é você que vai ter que fazer, e Deus conta com você, e Deus conta comigo. E essa era a situação. Mas Deus já estava olhando para o futuro. Deus já sabia de todas as coisas. Eu sei que não é fácil, queridos, porque às vezes a gente tem uma palavra profética, entenda, de avivamento, de sobrenatural, mas nós estamos vivendo natural. Nós temos uma palavra profética de cura, mas às vezes o momento é de doença. Nós temos uma palavra profética sobre
gerar, sobre fertilidade, mas o momento é de esterilidade. Nós temos uma palavra de abundância, mas às vezes o momento é de escassez. Eu vou me mover pela circunstância, pelo momento, ou eu continuo com a convicção de crer que Deus continua fazendo, e a minha fidelidade, a minha perseverança, a minha constância, a minha permanência no altar queimando incenso é que vai fazer toda a diferença. Diga assim: perseverar no altar é a chave para o meu milagre. Vou falar de novo: perseverança no altar é a chave para a minha promessa. Naquilo que você foi chamado, querido. Naquilo que eu fui chamado. Naquilo que Deus nos confiou. Às vezes Deus está querendo ali, querido, te provar mais um pouquinho na questão do tempo, das lutas, dificuldades, e você está querendo chutar o pau da barraca. Zacarias estava ali. Aí vem o versículo 10. Vamos lá. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora. Querido, Zacarias estava lá dentro, mas tinha uma multidão do lado de fora. Zacarias estava lá dentro queimando, mas tinha uma multidão do lado de fora. Eu falei isso, não sei que dia, domingo passado. Sempre vão ter aqueles que vão estar do lado de fora. Sempre tem aqueles que vieram no culto, mas não entraram no culto. Eu vou repetir. Sempre tem aqueles que vêm no culto, mas não entraram no culto. A pessoa do teu lado está queimando, está adorando, e o que está do teu lado está olhando no relógio e fala assim: meu Deus, que hora que vai ser a pizza? Que hora que o pastor vai acabar o culto? Queridos, tem aqueles que estão dentro, que querem absorver, que querem entender, que querem aprender, e tem aqueles que vêm que não entram, que ficam do lado de fora. Era essa a situação, era isso que eles estavam vivendo. Às vezes, querido, as nossas experiências, as nossas teologias, as nossas convicções, os nossos traumas impedem da gente entrar. Você vem e fala: mas tudo você vem duvidando. Mas eu já vivi. Não, mas eu sei como é que é isso. Não, mas faz 10 anos que eu faço isso. Eu já fui em tudo quanto é tipo de igreja. Eu sei como que vai ser. Eu sei como que vai acabar esse culto. Sabe, a gente começa com convicções. A gente começa com experiências que vai bloqueando o nosso coração e não deixa a gente entrar. Não deixa mais o nosso coração se quebrantar. A gente vem para cumprir uma rotina, uma religiosidade, um horário, para falar assim: eu fiz a minha parte com Deus diante da semana. E não é isso que Deus quer, querido. Deus está preocupado com o seu coração. Deus quer a intensidade da sua adoração. Sempre haverá aqueles que estão dentro, aqueles que estão perto e aqueles que estão fora. Vou repetir isso aqui. Sempre, querido, haverá os que estão dentro, aqueles que estão queimando, apaixonados, que entenderam, que estão absorvendo. Aqueles que estão perto, que querem, mas que ainda não conseguiram entrar. E aqueles que estão fora. Atos capítulo 2, versículo 2. Eu acho isso incrível também, porque começa o versículo falando assim, ó: de repente. Aí. Atos 2, versículo 2 fala: de repente. Queridos, eu acabei de falar do tempo. Jesus, João 20, 22. Jesus vai lá e sopra o Espírito Santo sobre eles. Galera, era para sair chapado, falando: nossa, o próprio Deus, ele já tinha ressuscitado, ele entrou naquela sala, eles estavam lá, todo mundo triste, porta fechada, de repente Jesus aparece no meio deles. Ninguém entende, um olha para o outro e fala: mas como que ele passou? Tem parede, como? Aí fala: não, é um espírito. Ele falou: é espírito, toca aqui nas marcas. Aí o povo tocou falando: mas como? Ele passou, mas tem marca, mas é carne, mas ele passou. E é aquela hora: eu não sei da onde vem o vento, eu não sei como a barriga cresce, eu não sei como é que ele entrou, eu não sei se ele é carne, se ele é osso, mas eu estou tocando, eu não sei como que é, mas eu creio, eu tenho convicção, ele é o Filho de Deus.
Você está entendendo, queridos? E aí Jesus vai e sopra, o próprio Deus. Eu falo assim, por que o Espírito Santo não vem na hora? E ali fala, de repente eles falam em línguas, vem um novo som, por quê? Porque o próprio Jesus soprou. Mas não, Deus tem um tempo. Deus, Ele nos prova no tempo. Aí tinha 500 que escutaram o mover de Deus, viram Jesus ressuscitando, mas só 120 conseguiram ler Eclesiastes. Falou assim, ó, tem o vento, tem a barriga, eu não estou vendo, mas Ele falou para a gente permanecer em Jerusalém. Eu não estou vendo nada, mas nós vamos continuar vindo no templo, adorando. E aí vem Atos capítulo 2, versículo 2, que fala, Queridos, eu amo isso. Você não sabe como que eu espero isso. Essa palavra para mim é a palavra que eu venho no culto e falo, Senhor, será que hoje nós vamos estar lá? E é o de repente vem o Espírito Santo e muda a igreja de Nova Mutum. Queridos, às vezes eu vou lá no Ictus, eu estou na frente do lago, fico sozinho orando lá. Eu fico igual bobo. Eu falo, Deus, será que é hoje? Será que de repente é agora? Não sei, sei lá, vai que eu sou arrebatado de repente aqui. Queridos, eu sonho, eu creio, eu busco. Por quê? Porque eu sei, queridos, que se não acontecer hoje, eu estou um culto mais perto. Se não acontecer hoje, eu estou uma oração mais perto. Se não acontecer a semana que vem, eu estou uma semana mais perto. Mas eu vou continuar perseverando, porque eu creio, eu tenho convicção que é o Deus de promessas, mesmo que eu não veja, é fiel e vai fazer a obra dele. Eu não esqueci não, estou falando daqueles que estavam dentro. Atos capítulo 2, versículo 2, de repente os discípulos estão tudo cheios da presença de Deus, tudo chapado. De repente está todo mundo dentro, falando em línguas, todo mundo. Aí no versículo 12, tem os que estão perto. Diz assim, ó, uns perguntavam para os outros, mas o que é isso? Mas como que é isso? Por quê? Queridos, porque estavam curiosos. Sabe, não está errado a gente perguntar, porque às vezes a gente não sabe, e a gente quer entrar, a gente quer estar dentro. Então tinha aí aqueles que falaram assim, não, mas como que é isso? Eu estou querendo também. Tanto é que você vê que depois Pedro prega, um monte é convertido, e um monte recebe. Mas o versículo 13 fala assim, outros porém. Fala assim, outros porém. Sempre tem os outros porém. Os que estão fora mesmo. Que estão zombando, que estão criticando, falam, cara, não tem nada a ver, esses caras estão tudo doidos, eu não creio, não acredito. E vai ter, querido, e vai ter. A minha pergunta é, já que você veio, entra com tudo em nome de Jesus. Amém? Cutuca essa pessoa aí e fala assim, ó, já que você veio, entra. Meu Deus, vamos continuar, Jesus. Versículo 11, Lucas 1 agora, tadinha dessa, fica doida comigo. Lucas 1:11. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor. Um anjo do Senhor. Em pé à direita do altar de incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi, e Isabel, tua mulher, te dará à luz a quem darás o nome de João. Vamos lá, queridos. Era só mais um culto. Era só mais uma vez que ele estava queimando incenso. Não tinha nada especial, não tinha nada preparado. Ele estava lá no mesmo lugar, como de costume, fazendo a mesma coisa, buscando a Deus do mesmo jeito. Ele estava queimando o altar do mesmo jeito. Para ele poderia falar assim, nossa, já estou tão acostumado, já vivi tanto isso, já fiz tanto isso. Mas a Bíblia fala que, de repente, aparece um anjo. De repente é meu. Mas de repente, eis que lhe apareceu um anjo. E querido, e a vida dele muda. Fala, não temas, a tua oração foi ouvida. Cutuca essa pessoa e fala assim, ó, vale a pena continuar orando. Vale a pena continuar sonhando, buscando, acreditando. Vale a pena continuar orando, queridos. Vale a pena continuar permanecendo fiel, perseverante naquilo que Deus te chamou. Ele estava lá ministrando,
de repente, né? De repente, aquele anjo aparece. E se Zacarias tivesse desistido? E se Zacarias tivesse abandonado o altar? E se Zacarias tivesse deixado de estar naquele lugar, naquele momento? Não. Ele estava firme. A convicção, vamos lá, que eu quero que isso entre no seu coração. A convicção que o Deus que faz promessas, que o Deus cumpre promessas, a convicção que eu tenho que mesmo que eu não estou vendo, não estou enxergando, mesmo que eu não tenha ideia do que está acontecendo, como está acontecendo, é o Deus que me dá força para eu perseverar, para eu continuar e para viver tudo aquilo que Ele tem para mim. Então, Zacarias, ele estava nessa convicção. E ele vive a realização disso. Nem vou falar isso, meu Deus. Então, queridos, eu estou querendo ser muito enfático, porque nós temos recebido muitas promessas. Você tem recebido muita promessa. A nossa igreja é uma igreja de pessoas novas. Tem muita gente que às vezes eu vejo chegando pela primeira, segunda, terceira vez. Pessoas que vêm, que gostam, pessoas que recebem uma palavra. Eu olho para aqueles que estão já há mais tempo, e eu fico pensando, por que será que hoje tem muitos que não estão aqui, que abandonaram? Por que será que tem muitos que não tiveram essa convicção de que de alguma forma não saiu como eles imaginavam, ou planejavam, ou sonhavam, e isso fez com que eles abandonassem? Será que o nosso evangelho é só pelo resultado daquilo que Deus pode me oferecer? Será que a nossa busca não é uma busca egoísta só para me satisfazer algo que eu quero? E às vezes, se Deus te dá, querido, você recebe, vai embora e nunca mais lembra de Deus. Por isso que em todo tempo nós somos forjados, nós somos tratados, nós somos provados no nosso desejo, no tempo, nos desafios, nas guerras, porque isso tudo vai mostrar para nós mesmos a nossa fé e a nossa convicção que nós temos em Deus. Paulo, queridos, ele falava assim, eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para aquelas, Filipenses 3:13, por aí. Eu avanço para aquelas que estão diante de mim e prossigo para o alvo. Presta atenção, quando Paulo fala assim, eu esqueço das coisas que para trás ficam, a gente pega e traz para nós, e a gente esquece das lutas, dos traumas, das dificuldades, dos tempos ruins, das vergonhas que eu já vivi. A gente esquece, mas não, Paulo, se você voltar ali, querido, para o versículo 4, 5, ele está falando assim, não, gente, se vocês estão se gabando no natural, no carnal, quanto mais eu posso me gabar. Por quê? Porque eu fui circuncidado no 8º dia, no 8º dia, eu sou hebreu do hebreu, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou do povo de Israel. Quanto a lei, eu sou fariseu. Quanto à justiça, eu sou irrepreensível. Mas eu considero tudo isso como perda. Tudo isso que para mim era bom, eu esqueço, eu deixo, eu abandono. Tudo isso que eu conquistei na minha força, tudo isso que eu achava que era o que iria me alavancar, tudo isso que eu achava que seria assim, o imprescindível para o meu sucesso. Isso tudo eu entendi que não faz mais questão, ou não tem mais importância. Ele coloca como refúgio, e algumas versões como esterco, comparado a sublimidade do conhecimento de Cristo. O que Paulo está falando, queridos?
Não estou falando para você não ter um currículo, conquistas, não é isso. Mas ele está falando que ele tinha tanta convicção de quem Deus era, do que Jesus era, e que aquilo era tão suficiente para ele, que ele não se apoiava mais naquilo que o braço, nas conquistas, nos currículos, nos diplomas poderia oferecer, mas em servir a um Deus Todo-Poderoso, porque quanto mais ele estava no altar, mais Deus preenchia e direcionava ele para aquilo que Deus queria. É isso que eu quero, querido, que você entenda, que tem um caminho em Deus, sobrenatural, de bênçãos. Mas deixa eu continuar, versículo 14, eu acho isso incrível, Lucas 1,14 agora. Olha o que o anjo fala, depois que fala para João: em ti haverá prazer e alegria. Queridos, o anjo vem e aparece depois que João já é velho, depois que João já é idoso, depois que aos olhos humanos é impossível de realizar o milagre, depois quando João já não acredita mais, fala, não, já não tem mais jeito. O anjo vem e fala, ó, não, você vai ser pai, vai chamar João, e tem mais, em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o cumprimento da promessa da sua vida. Eu quero declarar isso sobre você, em nome de Jesus. Você pega, fala assim, em ti haverá alegria e prazer, queridos. Na tua casa haverá alegria e prazer. Na tua família haverá alegria e prazer. E todos verão o cumprimento da promessa que Deus está fazendo, e se regozijarão com vocês, em nome de Jesus. Porque Zacarias era fiel, porque ele continuou queimando no altar, porque era mais um dia, mas ele estava lá, firme, no lugar certo, na hora certa. Amém? Versículo 18. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia, ficarás e não poderás falar até o dia que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais ao seu tempo se... Vamos lá. O anjo vem e fala para Zacarias. Zacarias está impressionado, está com temor, está com medo. O anjo fala que você vai ficar feliz, que vai dar tudo certo, em ti vai ter alegria e prazer. Zacarias incorpora o natural, o eu e você, o nosso dia a dia. Na hora ele olha e fala assim, ele já faz uma conta. Eu funciono muito bem. Minha esposa já veinha, tadinha. Como que vai acontecer isso? Em outras palavras, ele está falando assim, anjo, eu não estou acreditando que isso é possível, não. Em outras palavras, como que vai ser possível? Os meus olhos não enxergam isso. O natural não dá para ver isso. A lógica não expressa isso. Mas o Deus que eu e você seguimos não é um Deus de natural, não é um Deus de lógica, mas é um Deus do sobrenatural. Aquilo que para mim e para você é impossível, para o nosso Deus tudo é. E aí o anjo fala o seguinte, eu vou fazer um favor para você, João. Para você não atrapalhar esse ambiente profético, você vai ficar mudo. Para você não falar besteira, para você não liberar aquilo que não é para ser liberado, eu vou te dar uma mão, você vai ficar sem falar nada, você vai ficar mudo por um tempo. E queridos, e eu trago isso para as nossas vidas, porque às vezes Deus permite que a gente faça ou passa por algumas coisas, é justamente para a gente não atrapalhar o ambiente profético. Tem coisas que às vezes a gente fala demais, pensa demais, vive demais, e que atrapalharia o agir de Deus. E como Deus te ama tanto, como Deus sabe da tua fidelidade, que você continua crendo, que você continua fiel, que você continua no altar, então Ele quer te abençoar. Então às vezes Ele move algumas coisas na tua vida, mesmo que você não entende, só para você não atrapalhar o ambiente profético que Ele quer fazer na sua vida. Aí você não entende às vezes porque uma demissão, uma movimentação, uma separação, um distanciamento,
às vezes algumas coisas que acontecem que você não está entendendo, é Deus falando assim, ó, eu estou movimentando algumas coisas para não atrapalhar aquilo que eu quero fazer na tua vida. Diga assim, a minha opinião não pode comprometer o ambiente profético. O anjo já tinha falado, Deus já tinha liberado a bênção. O anjo falou assim, eu vou ter que calar a tua opinião, porque senão você vai atrapalhar aquilo que eu quero fazer para você. A nossa opinião, a nossa incredulidade não pode atrapalhar aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Amém? Precisamos crer, ter fé. Deus continua trabalhando ao nosso favor. Amém? Versículo 21. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se que tanto se demorasse no... Vamos lá, outra coisa. Querido, o povo já estava acostumado com Zacarias. Ele entrava, era 3 músicas, falava da oferta, do dízimo, depois era uma palavra e ia embora para a pizzaria. Estava lá do lado de fora, o povo estava esperando. Mas esse dia acontece algo diferente. Zacarias está demorando demais. E o povo começa a ficar inquieto. O que é isso? Vamos lá, querido, de novo para nós. Presta atenção. O zelo, a ordem, elas são importantes, é bíblico, mas elas não podem governar um culto. Eu vou repetir. O zelo e a ordem é importante, mas elas não governam o culto. Quem governa o culto é o Espírito Santo. Se um dia Ele quiser que a gente toque louvor o culto inteiro e não tenha palavra, não vai ter palavra. Se um dia Ele quiser que termine às 8 horas, vai terminar às 8 horas. Se um dia Ele quiser que termine às 10h30, vai terminar às 10h30. Porque tem gente, tem igreja, querido, que se o anjo chegar às 8:55, fala assim, anjo, dá para você voltar ao próximo culto? Porque hoje não vai dar para você liberar não, que está na hora de eu encerrar o culto. Nós não podemos. Por que eu estou falando isso? Queridos, porque Deus, Ele quer governar a tua vida, a tua agenda, a tua rotina. Porque Deus quer governar o teu devocional. Está 15 minutos lá, você está sentindo a presença. Aí você fala, não, mas já deu meu horário, eu tenho que sair. E de repente Deus quer fazer mais. Você tem às vezes algo para fazer, Deus fala assim, ó, vai orar por aquele ali. Ele está ali sentado no lar, querendo se matar. E você sente aquela vontade, não, mas eu não posso. Não, querido, é Deus que governa a nossa vida, a nossa agenda, os nossos horários. Para de ser religioso e de querer cumprir protocolos. O Espírito Santo, ele tem que ter liberdade sobre as nossas vidas. Aquele dia Zacarias está lá, esquece do tempo, da hora. Por quê? Ele está adorando, está recebendo. O povo está assustado lá de fora. Versículo 24. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, diga assim, concebeu. Diga assim, ficou grávida. E ocultou-se por 5 meses. Vou até tomar uma água. Vamos lá. Zacarias, ele sai do ministério mudo. Agora ele não fala mais. O anjo tocou ele e falou, Zacarias, você não vai falar. Mas diz a Bíblia que passado esses dias, Isabel, sua mulher, engravidou. Entenda. Zacarias estava mudo, mas ele chegou na veinha dele e foi trabalhar. Zacarias estava mudo, não acreditava, mas ele chegou lá, a hora que viu a veinha dele, Você ri, né? Chegar no GPS da semana, o que mais te marcou? No culto. Hoje o marido vai chegar em casa à noite e a esposa. Tá vendo? Vocês são ótimos. Presta atenção. Tem uma profundidade tremenda nisso. Porque tem algumas promessas que são geradas no silêncio e na intimidade.
Tem algumas promessas que são geradas no silêncio e na intimidade. Zacarias estava mudo, mas estava trabalhando. Fala assim: Zacarias estava mudo, mas estava trabalhando. Porque tem coisas que Deus faz, Deus libera, Deus entrega, Deus dá bênção. Mas Zacarias precisava fazer a parte dele. Zacarias precisava acreditar e cumprir aquilo que cabia a Zacarias fazer, ele que tinha que fazer. Tem coisas que Deus já liberou, que Deus já entregou para as nossas vidas, mas tem a parte que eu e você nós precisamos fazer. Às vezes é em silêncio, é num lugar de intimidade, mas enquanto ele estava ali, ele estava trabalhando. Eu e você nós precisamos viver dessa forma. Estava mudo, mas estava demitido, mas estava envergonhado, mas estava triste, mas estava. Traz para você. Às vezes, querido, essa é o nosso coração. O momento que nós estamos vivendo, às vezes, Deus nos privou. Às vezes você está falando, não é de mudez, mas quantas coisas, às vezes, Deus. E aí, porque você está nesse momento, você para de trabalhar. Fala assim: Zacarias estava mudo, mas estava trabalhando. Aí diz o texto: concebeu. Querido, concebeu foi gerado. Ninguém viu, mas ela, fala, concebeu. Ninguém viu, mas ninguém imaginava, mas ninguém esperava, mas ninguém acreditava, mas, pelo amor de Deus, toma posse disso, querido. Às vezes ninguém acredita, ninguém espera, ninguém enxerga, ninguém dá nada para você, mas você vai. Era isso. O povo lá de fora, ninguém imaginava, ninguém sabia, ninguém esperava, ninguém acreditava. Porque aquilo que Deus prometeu no tempo dele, diz o anjo, a seu tempo se cumprirão. Amém? Deixa eu te falar outra coisa. Presta atenção. Eu já estou concluindo. Não se mova por quem está do lado de fora. Por quem não está vivendo aquilo que você está vivendo. Pelo que o povo que está do lado de fora acha sobre a sua vida, sobre a sua casa. Não se mova. O povo estava lá do lado de fora. Diz o texto que Isabel ficou dentro de casa 5 meses. Se ocultou 5 meses. O povo do lado de fora fazia reuniãozinha. As irmãs não, misericórdia. Vou profetizar coisa boa. As enviadas do inferno estavam lá fofocando uma com a outra. O que será que aconteceu com Isabel? Tadinha, né? Tadinho de Zacarias. 2 velhinhos, tadinho. Uma vida inteira no altar. Uma vida inteira servindo a Deus. Olha lá. Depressão. Não, deve estar doente. Não, vai sair morto daquele lugar. O pessoal ali fora não entendia, não enxergava, não conseguia ver, mas eles estavam lá dentro. Enquanto lá fora estava achando que era morte, que era depressão, a barriga da Isabel estava lá, só crescendo. O cabelo da Isabel estava só aprumando, ficando lindo. A pele da Isabel alinhando. Zacarias fazendo berço, construindo enxoval. O povo lá fora achando que era morte, achando que era tristeza, achando que não tinha mais promessa, achando que não tinha esperança. Do lado de dentro, a barriga crescendo, os dois celebrando. O nosso Deus é fiel, o nosso Deus é justo. Obrigado porque a Isabel concebeu. Obrigado porque ela está gerando. Quando eu falar Maria, é Isabel, tá? Versículo 25, e aqui eu concluo.
Assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Abre na NTLH o mesmo versículo, por favor, querida. A gente vai entender melhor. Agora que o Senhor me ajudou, ninguém mais vai me desprezar por eu não ter filhos. Presta atenção. Passa 5 meses. O povo do lado de fora, todo mundo na expectativa. Barulhinho da porta, abrindo. Não vou fazer isso com você não. Gente, nós fomos numa conferência que tinha um pastor que ele falava assim, ó, tecladista, música de barriga crescendo. Música de um homem carregando 12 varas. Eu ficava olhando assim, mas incrível. Pensa um cara talentoso. Mas vamos lá. O povo está lá de fora, passa 5 meses. E a pregação dele nem era de Isabel, tá, querido? Da barriga crescendo, ele estava falando de Maria, nessa pregação dele. O povo está lá do lado de fora. Passa 5 meses, a porta começa a abrir. Aquele povo que achava que era morte, aquele povo que achava que ia sair tristeza, aquele povo que estava com pena, aquele povo que achava que ia sair depressão daquele lugar. Agora, a hora que a porta sai um casal de velhinho, cheio de alegria, com a barriga grande, com o enxoval pronto. Onde eles achavam que era morte, vem luz. Onde eles achavam que era doença, vem saúde. Onde eles achavam que não tinha esperança, fala assim, não, agora que eu tenho esperança, agora que eu tenho motivação. Onde eles acharam que não valia a pena ficar gastando tempo no sacerdócio, sendo fiel, agora que Zacarias fala, você não tem ideia como que valeu a pena, todo momento, todo dia, cada vez que eu fui lá, porque o Deus que prometeu, Ele é o mesmo que cumpre todas as promessas. Agora que o Senhor me ajudou, ninguém mais. Um lugar de silêncio, de vergonha, se tornou um lugar de honra, de glória. Um lugar onde o povo olhava, era a frustração de um casal, talvez era o desejo, talvez era o lugar que, ou a circunstância que as pessoas falavam mal. Agora Deus reverte tudo isso e traz eles para viver um momento de prazer, de glória, de honra. E é isso que eu creio, queridos. E aqui eu quero concluir. É isso que eu creio. Uma vida de perseverança, de constância, de permanência. Uma vida no altar. Por mais que as circunstâncias, que a palavra profética que eu tenha, queridos, eu falo isso que eu estou pregando para mim, tá? Você pode ter certeza disso. Quantas palavras proféticas tenho recebido como casa, como pastor, como igreja, vocês não têm nem ideia. Aos meus olhos, querido, é impossível. Aos meus olhos, eu olho e falo, Deus, não é possível que o Senhor vai fazer isso. Aí a hora que eu vou falar, eu lembro de Zacarias, eu fico quieto, falo, não, Deus, não precisa deixar eu mudo, não. Eu creio sim. O Senhor é um Deus poderoso. Mas eu me aproprio. E como eu me aproprio, eu estou querendo que você também se aproprie. Porque essas promessas estão sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. E se você continuar crendo, acreditando, perseverante, sendo fiel no altar, no teu ministério, naquilo que você foi chamado, certamente, no seu tempo, se cumprirão todas as promessas que Deus tem. Amém? Você pode se colocar de pé, por favor? Eu já quero chamar o pessoal da ceia. Quero concluir essa mensagem junto com a ceia. Os líderes, pastores, diáconos, presbíteros e etc. Quantos forem necessários. Presta atenção, querido, nós não sabemos, às vezes não vemos as obras de Deus, o cuidado de Deus, as promessas de Deus, mas nós temos que crer, acreditar, ter convicção
que Ele continua fazendo, que Ele faz todas as coisas. Ele está fazendo. Eu vou repetir. Ele não esqueceu. Ele está fazendo. Ele está fazendo sobre a sua vida. Ele está fazendo sobre a sua casa. O Deus que te ama, que te projetou, que te escolheu, é o Deus que quer o teu bem. É o Deus que quer abençoar a sua vida. É o Deus que tem o melhor para você, querido. Não deixa as provações, as circunstâncias abalarem aquilo que Deus tem para você. Por favor, não esqueça que você tem uma identidade do céu, que você foi projetado, que Deus fez você de maneira estrondosamente maravilhosa. Não deixe o inimigo roubar, dizendo que você não tem valor, que você não tem importância, que você não consegue, que você não é amado, que você é fraco, que você é burro, que você não é inteligente, que você é incapaz. Querido, isso é a maior mentira do inferno. E às vezes você dá lugar para isso. Eu preciso mudar isso na sua mente. Você é totalmente capaz. Você é totalmente inteligente, sábio. Você é exatamente aquilo que Deus queria que você fosse. Você é exatamente aquilo que Deus queria que você fosse. Teu cabelo desse jeito, tua orelha desse jeito, teu nariz desse jeito. Não deixe. Eu quero selar esse momento com a ceia, queridos. Ceia é um momento que nós fazemos em memória do Senhor, lembrando todo o sacrifício que Ele fez. E queridos, é a convicção desse sacrifício que faz eu perseverar. É a convicção de saber que Jesus morreu no meu lugar, mas que ressuscitou, me salvou, perdoou dos meus pecados. É que faz eu querer prosseguir, eu não desistir, eu esquecer das coisas que para trás ficam, avançar para aquelas que estão diante de mim e prosseguir para o alvo, querido. É isso, esse momento. A cruz tem que valer a pena. A cruz tem que ser importante, o sacrifício tem que ser importante para a sua vida. Não tome a ceia para viver a vida, queridos, e continuar no pecado. Não tome a ceia para continuar com a vida da mesma forma. Não brinque com o nome de Jesus. Não brinque com o nome de Jesus. Não brinque com tudo aquilo que Ele fez por você na cruz do Calvário. Ele te chamou para você ser separado, para você ser santo, porque Ele te ama, porque Ele escolhe você, porque Ele tem propósito para você. Então não é digno, não é justo, não é honrado eu vim querer participar de algo, queridos, que eu não acredito, que eu não tenho convicção. A minha oração é que entre uma convicção tão grande que a tua vida nunca mais seja a mesma, que você olhe para às vezes aquele pecado que você fazia, você fala, isso não faz parte da minha vida, eu não quero mais isso, eu preciso abandonar isso, porque Ele é suficiente, porque Ele tem propósito, porque Ele me ama, porque Ele tem promessas. Quem que pode participar da ceia? Queridos, aqueles que acreditam, que creem, que têm um entendimento naquilo que Jesus fez. A nossa igreja, o nosso conselho, eu como pastor, a minha sugestão é você que já foi batizado. E você que não foi batizado, querido, pense por que você não foi. Porque a Bíblia é muito clara, ela fala, aquele que crê e for batizado. Pastor, já fui batizado quando era pequeno. A minha pergunta é, você escolheu? Você creu? Foi uma decisão sua? Se não foi, querido, você precisa escolher. Você precisa falar, eu quero ser batizado. Eu quero esse Jesus. Eu entrego a minha vida para Jesus. E vamos ter um novo batismo em nome de Jesus logo, logo. Você que quer ser batizado, querido, dê o seu nome, enfim. Mas a ceia
é para você que tem esse entendimento, que se posicionou. Talvez você esteja nos visitando, talvez você, entendeu? Não entende muitas coisas, querido, não tem problema nenhum você não participar, não é vergonha nenhuma. Muito pelo contrário, a minha oração é que você, o quanto antes, você entenda e queira participar junto conosco desse momento tão importante, tão sublime, tão histórico, uma obediência em tudo aquilo que Jesus pediu para nós fazermos. Então você que vai participar, meu pedido é que você continue de pé. Você que não vai participar, que está nos visitando, que não é batizado, enfim, você sente e continue adorando em oração da mesma forma, em nome de Jesus, amém? Estenda sua mão para cá. Pai, nós oramos pelo pão, pelo suco, declaramos, ó Pai, que estão abençoados, consagrados ao Senhor. Tomamos do cálice, comemos do pão em memória do Senhor, sabendo do sacrifício, da morte, mas também da ressurreição, e fazemos isso com alegria no nosso coração, em nome de Jesus, amém. Podem servir, por favor, queridos. Caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, na estéril faz mães e filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Alguém não pegou ainda? Esqueceu? Se o pessoal ficou, pulou alguém, por favor, que queira. Aleluia. Queridos, é um tempo seu e de Deus. Não deixe isso virar uma simples rotina. Não deixe isso virar um simples hábito. Que você possa participar dessa ceia, querendo ser amanhã uma pessoa melhor. Que você possa comer dessa ceia, entendendo que você precisa ter o caráter de Cristo. Que não vale a pena você burlar para você ser favorecido. Que não vale a pena você fazer coisas ilícitas para você ganhar mais dinheiro. Que não vale a pena você passar a perna em outro para te favorecer. Querido, você está achando que você está sendo esperto e o diabo está dando risada. Entenda a cruz. Entenda o que você está fazendo. A Bíblia fala que cada um julgue-se a si mesmo. Nós precisamos ser a noiva que aguarda o noivo chegar, queridos. Nós precisamos ser a noiva que espera o noivo. A noiva preparada, a noiva santa, a noiva pura. E a tua santidade, a tua conduta, o teu caráter
é que vai revelar a tua fé, o teu coração e aquilo que você crê em Deus. Pega o seu pão, levante assim. Repita comigo, fala: Senhor Jesus, me perdoe por todos os meus pecados e me ajude a viver em santidade com o caráter de Cristo, e que eu possa ser um espelho da glória do Senhor nessa cidade, em nome de Jesus. Amém. Coma do pão, queridos. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Pegue o cálice. Queridos, o cálice representa o sangue de Jesus derramado na cruz. A palavra fala que, de semelhante modo, quando ele pegou o cálice, ele deu graças. E ele falou: essa é a nova aliança. Isso representa um novo tempo, um novo começo. Em outras palavras, Jesus estava falando, através desse sangue, todo o escrito de dívida, toda a maldição, todo o pecado, eu estou levando na cruz do Calvário. Eu estou pagando o preço. Eu estou sofrendo por você. Eu estou quitando a sua dívida. Eu estou deixando você livre. E ele falou: então quando você beber, lembra disso. Então, quando você beber, lembra disso. Lembra do meu amor por você. Lembra do que eu fiz, do que eu passei, do preço que eu paguei. Lembra de como você é especial, de como você é importante, de como você é amado. Lembra de como você é privilegiado, de poder entender isso, teu Espírito Santo, que, queridos, quantos não tem, quantos não enxergam, quantos não creem. Até isso é obra de Deus, é o Senhor que nos atrai. Então tome o cálice, lembrando daquilo que Jesus fez por mim e por você. Amém? Pode beber. Chuvas de bênção, ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Ouça a voz.
Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Aleluia. Senta um minutinho só, querido, só para eu dar alguns recados e já vamos concluir, encerrar o culto. Guarde essa palavra no seu coração, amém? Que você possa, assim como eu, ser abençoado e viver com convicção, com fé, perseverando sempre no Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, nós temos a nossa programação normal, temos GPS, temos o culto. Nós temos recado? Nós temos agora o News, né? Eu só não fui avisado, mas bora lá então. Boa noite, a paz, igreja. Nas terças e quartas-feiras nós temos GPS nas residências. Você que ainda não participa de nenhum, procure a secretaria para verificar o endereço mais próximo da sua casa. Nas quartas-feiras, às 15 horas, acontece Mulheres Âncoras aqui na igreja. Você, mulher que pode participar, venha ter esse tempo. Todas as quintas-feiras, às 19h30, aqui na igreja, nós temos Quinta Profética. Você que ainda não participa ou já participa, venha e receba muito mais de Deus. E neste sábado, às 19 horas, nós teremos o primeiro culto ativo. Se você é jovem de 0 a 100 anos, venha participar conosco. Tenho certeza que será incrível. Aviso importante. EBD Pais e Filhos encerrou. Faremos um recesso e voltamos ano que vem. E no próximo domingo às 19 acontece o culto da família. Venha, traga toda a sua casa, convide seus amigos, vizinhos, venha cultuar ao Senhor. O nosso culto da virada está chegando. Acontecerá no dia 31 às 19h30 aqui na Iamir. Teremos teatro, dança, palavra, adoração e um jantar especialmente preparado para você. E você não pode perder, o QR Code está aí na tela para você fazer a sua inscrição. E não se esqueça que as vagas são limitadas, então não perca tempo. Você que não tem certeza se estará aqui nessa data, mas quer garantir a sua vaga, temos a opção de garantia reembolso dentro da inscrição. Então não perca, venha participar conosco. E você que está nos visitando, é uma honra te receber aqui na nossa casa. Acompanhe a nossa programação e participe de todas. Te amamos! E esses foram os recados da nossa semana. Não saia sem abraçar pelo menos 5 irmãos. Até mais! Você pode aplaudir o Senhor, queridos? Essas meninas estão muito profissional. Não vou nem deixar o SBT, a Record, a Globo assistir elas não, porque senão vão querer levar elas embora. Glória a Deus. Só frisando o QR Code que está aí. Querido, nós temos vagas limitadas, ok? Mas queria muito que você participasse conosco. A gente faz com todo carinho, amor. E eu falo que é muito mais do que uma virada. Eu vou repetir porque eu tenho convicção disso. É muito mais do que um culto de virada. É uma palavra profética por um próximo ano que se inicia. Sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. A nossa virada acontece algumas coisas sobrenaturais. Deus já tem apontado algumas coisas sobrenaturais. Vai ter dança, vai ter teatro, querido. E não pensa que é um teatro assim, o que será que nós vamos fazer? Não, querido, é Deus que de repente mostra, aponta, dá o direcionamento, vai ser assim, vai ser esse tema, e aí a gente sai apavorado para ver aquilo que Deus quer, e até eu fico assim, surpreso de ver como que Deus tem direcionado esse culto. Então, eu queria muito que você participasse. Dá para dividir, queridos, em 1, 2, 5, 10 vezes. É a própria plataforma que faz isso, ok? Então, vocês precisam preencher todos os dados que estão lá. Se tiver alguma dúvida, fala no nosso grupo do Zap. Isso é importante. Por isso que eu falei para vocês estarem seguindo os nossos canais, redes. Compartilha, ajuda, querido, faz história, marca eu, marca a igreja. A gente reposta todo mundo e vamos movimentar isso em nome de Jesus. Amém? Mais algum recado? Queridos, nós não vamos ter noite da adoração, caverna, algumas programações que teoricamente a gente teria esse mês, nós não vamos fazer porque nós vamos ter muito ensaio aqui na igreja.
Não vamos ter ensaio de teatro, não vamos ter ensaio de dança, não vamos ter ensaio de louvor. Então o pessoal fica envolvido. Já é um mês que algumas pessoas viajam alguns dias. Então, você que quer participar, entendeu? Venha, participe, dê o seu nome. Nós vamos estar aí fazendo muita coisa. Vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? Fique de pé, por favor. Você que deseja uma oração antes de você sair, talvez você veio hoje falando assim, hoje eu vou aceitar Jesus. Querido, não perde a oportunidade não. A hora que terminar o culto, você procura um desses profetas do Senhor aqui, que eles vão estar prontos para orar. Talvez você esteja desviado, quer voltar. Talvez você tenha alguma causa que você deseja oração, ou cura, enfermidade, problema, não sei. Mas não vá embora. Se é teu desejo receber uma oração, esse pessoal está aqui para orar por vocês. Amém? Baixe sua cabeça. Pai, muito obrigado pelo culto, pela ceia, por esse tempo de adoração. Obrigado por tudo que o Senhor fez, pela palavra liberada sobre a tua igreja. E Pai, minha oração é que o Senhor nos ajude a permanecer, a perseverar, a continuar com a convicção que o Senhor é um Deus que nos ama, um Deus que cumpre promessas, um Deus que vai fazer, que vai cumprir, que vai realizar. Eu creio no de repente do Senhor. Eu creio que, Pai, de repente o Senhor muda a vida, muda a história, que o Senhor transforma as vidas, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, oro pela tua igreja, por cada vida, por cada casa, por cada família. Nos dê, Pai, uma semana abençoada, protegida, guardada pelo Senhor. Que os anjos acampem, Pai, ao redor de todos esses que estão aqui, as nossas famílias, aqueles que vão viajar, guarde nas estradas, nos aeroportos, nas rodoviárias. Pai, que aonde nós formos, a tua mão esteja sobre nós. Abençoa cada vida, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a unção do Deus Espírito Santo esteja com você hoje e por todo sempre. Amém. Deus te abençoe, vá em paz, ótima semana, em nome de Jesus.